Salve, salve, nação bicolor! Vamos iniciar a nossa entrevista coletiva de hoje, primeiramente com o técnico Hélio dos Anjos. Professor, boa tarde. A gente começa com uma pergunta do repórter Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, que pergunta o seguinte: a equipe teve o mês de julho apenas para treinamentos, após algumas semanas sem trabalhos presenciais em grupo, e foram 7 partidas nos primeiros 22 dias de agosto. Sabemos que as atuações da equipe estão condicionadas a aspectos físicos, psicológicos e técnicos. Mas, diante de tudo que aconteceu desde março, como você avalia essa sequência de joga, descansa, de joga na volta do futebol? Foram 3 semanas apenas jogando e repousando? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao Felipe. Olha, desde quando saiu a programação de jogos, nós nos sentimos preparados, né? Nós não tínhamos o que fazer. Nos preparamos da melhor maneira possível. Coincidentemente, eu estava agora com o nosso departamento de análise e o departamento técnico discutindo os números nossos nos 7 últimos jogos, que são esses citados até pelo Marcelo. E a gente tem, né, daqui a pouco, o nosso mecanismo, que é o Instats, que dá toda a condição de nós fazermos, inclusive, comparativos com outras equipes da divisão, com equipes de divisão maior e com equipes até mundiais. E a gente sentiu, e nós temos nos números, né? Não estou aqui falando no olho do Hélio dos Anjos, no olho da comissão técnica. Nós sentimos nos números a nossa equipe melhorando em vários quesitos, independente das dificuldades contra os adversários. Nós fizemos jogos decisivos, né? Contra o Paragominas, tivemos uma derrota contra o Paragominas que mexeu naturalmente com o lado psicológico do clube e consequentemente mexeu com o lado psicológico dos jogadores, mas com pouca influência em relação ao rendimento. Então, eu posso dizer uma coisa publicamente, baseado em tudo que nós vimos, em termos de números que nós temos hoje, nós estamos melhorando. Nós tivemos a ascensão em muita coisa em função também de pequenos ajustes na parte tática. E esse ajuste na parte tática está fazendo com que a gente tenha algum crescimento, muito crescimento em vários quesitos de jogo, em várias situações de jogo. E nós esperamos, naturalmente, terminar bem essa linha de jogos, aonde pode culminar com conquista de um título, naturalmente, como também você se manter entre os 4 primeiro colocados, nesse momento onde a gente está tendo um número de jogos muito alto. Essa é a nossa intenção. O Tiloma Oeste, do Jornal Diário do Pará, pergunta: apesar de ser apenas a 4ª rodada, já se pode apontar quem deve lutar na parte de cima e na de baixo da Série C? De forma alguma, de forma alguma. Nós temos ainda muitas rodadas e nós temos ainda reconstrução de elencos. Tem muitas equipes reconstruindo o seu elenco. O 13 é uma delas, o Botafogo da Paraíba é uma delas, você entende? O próprio Manaus. E a reconstrução de elenco, tudo bem, ela pode ser danosa durante a competição, mas ela pode também criar dificuldades. Então nós vamos ter uma competição, na minha visão, até o desenrolar de 85%, 90% dela, muito parelha. E nós esperamos sobressair e nos manter no grupo dos 4, nesse momento de número de jogos muito alto, para a gente lá na frente conseguir a manutenção de posicionamento ou conquistar outras posições. Mas não dá, no momento, para você definir quem vai brigar para não cair, quem vai brigar para as 4 equipes classificadas para a próxima fase. Mais uma pergunta do Tilon: o fato de o campeonato não ter a presença da torcida muda a questão do favoritismo para quem joga em casa? Os confrontos se igualam, sobressaindo a qualidade técnica? Olha, com a torcida sobressai também. A presença da torcida tem um motivo é um grande motivo para sobressair a qualidade técnica. Nenhum artista gosta do teatro vazio. Jogador de futebol não gosta de campo vazio. E está sim, ajudando e muito os visitantes. Isso. Eu vejo dessa forma. Principalmente com equipes de massa. Nós sabemos
que jogar contra Paysandu, contra Remo, contra Santa Cruz, nos seus domínios, traz uma diferença muito grande, o próprio Vila, traz uma diferença muito grande em função da não presença da torcida. Para mim, até a arbitragem, a não presença do público traz influência. Porque eu tenho que olhar todos os domínios, né? E todo, naturalmente, o entorno de um jogo. E a torcida, ela é fundamental, principalmente uma torcida como a nossa aqui do Paysandu. E eu tenho trabalhado muito isso com os jogadores, com a própria direção, para a gente ter poder de superação, principalmente nos nossos jogos dentro de casa, em função da tranquilidade maior para o visitante, por causa da não presença da torcida. Lino Machado, da RBA TV, pergunta: como é enfrentar na Série C alguns adversários, segundo ele, desconhecidos, como é o Manaus? Não existe mais no futebol mundial adversário desconhecido. Quero deixar isso bem claro. Não existe surpresa. A surpresa é o lado de um jogador fazer jogadas uma surpresa técnica. Mas surpresa tática de desenvolvimento de uma equipe no futebol mundial. Hoje, se eu quiser saber como o Alcor do Catar joga, eu tenho condições de saber. Hoje, se eu quiser saber como o Kashima Antlers do Japão joga, nós temos condições de saber. Então não existe desconhecido. O Manaus, Imperatriz, Paysandu, Santa Cruz não é desconhecido para ninguém, em função das ferramentas que nós temos hoje para desenvolver o trabalho antes de um jogo contra qualquer adversário que seja. A segunda pergunta do Lino Machado: como é pensar só no Manaus, tendo uma decisão contra o Remo na quarta-feira? É pensar só no Manaus. Infelizmente, nós somos, juntamente com o próprio Remo, nesse momento, que estamos tendo um campeonato estadual paralelo, né? Isso a gente pode até falar após o campeonato. Eu posso dar sim, após o campeonato, o meu pensamento, após o encerramento do campeonato, o meu pensamento real. Eu vivo a realidade do meu clube, e a realidade do meu clube é disputar um campeonato. A prioridade é o próximo jogo, porque tão importante quanto o título paraense é você estar estabilizado na Série C. Então a Série C é o nosso próximo obstáculo. Então nós estamos pensando no Manaus, tá? Em respeito à grandeza do Manaus, em respeito às nossas pretensões dentro da divisão C. A partir do jogo do Manaus, sim, nós vamos pensar no clássico, e 4 dias para você desenvolver uma equipe para um clássico, ela é suficiente em termos psicológicos principalmente. Alexandre Alencar, do portal Roma News: diferente do ano passado, o grupo desse ano tem distâncias mais curtas nas viagens. O jogo de sábado, por ser em Manaus, cansa menos o elenco? Olha, nós vamos fazer uma viagem tranquila, pela capacidade do nosso departamento, pela capacidade principalmente do Anderson, que é o nosso gerente operacional. Né? A capacidade que ele demonstrou para organizar essa viagem há mais de 15 dias que nos dá condições de fazer o jogo em Manaus, fazer um voo direto a Manaus, fazer o jogo em Manaus, não acordar de madrugada, ficar o dia todo em Manaus, voltar no final da tarde, você entende? Porque tendo o repouso após jogo, ele é fundamental. E foi assim também que nós fizemos contra o Vila. E aí é mérito da parte operacional do Paysandu, juntamente com as pessoas que comandam dentro da CBF, e eu fico muito feliz de ter o Anderson trabalhando aqui, porque o Anderson é fera nesse sentido. Mais uma pergunta do Alexandre Alencar: com a primeira vitória na rodada passada, o que o Paysandu precisa manter e melhorar para engrenar numa boa sequência na Série C? Melhorar sempre. Melhorar sempre. Se nós tivéssemos ganho os 3 jogos, eu estaria aqui falando a mesma coisa. Melhorar sempre. Se tem uma palavra que não existe aqui dentro do Paysandu, é comodismo em relação a resultados. É melhorar sempre. A cobrança, ela é diária. Para vocês terem uma ideia, ontem nós ficamos
50 minutos com o grupo reunidos e mostrando todo o vídeo editado em termos de erros, de acertos e daquilo que a gente precisa melhorar em relação ao jogo do 13. Então nós estamos em busca da melhor performance o tempo todo. Podem ter certeza que nós vamos sempre querer melhorar, porque a necessidade é muito grande de você buscar a performance máxima do grupo do Paysandu. O Matheus Miranda, do Portal Cultura, quer saber, Hélio, o que você acredita que o time deve apresentar de diferente em relação às 3 primeiras rodadas da Série C para sair vencedor no confronto contra o Manaus? Olha, eu até falo muito sobre isso, né? É moda agora falar que todo time tem que ter um modelo de jogo. Aí quando o time tem um modelo de jogo, fala que esse time tornou-se previsível, né? O meu time tem um modelo de jogo. Eu tenho 40 jogos no Paysandu. A nossa tentativa sempre foi de ser o protagonista dentro da partida, dentro do jogo, independente do local. E eu posso citar um ou outro jogo que nós não conseguimos isso. Podemos até não ter tido o resultado que todos queriam, mas a proposta e o modelo de jogo, ela existe. Então, em cima de um modelo de jogo, você depende, qualquer um depende da execução. Então, a execução nossa, que nós estamos sempre procurando melhorar. O modelo, ele está aí. O modelo existe. O modelo, nós sempre temos a intenção de fazer com que o modelo nosso prevaleça. E, naturalmente, a cobrança técnica individual em relação aos executores, ela tem que existir, porque querem um modelo. Nós temos um modelo. Então, nós temos que melhorar em alguns quesitos, naturalmente, mas o modelo vai ser o de sempre. Professor, agora a gente tem 3 perguntas aqui que são bem parecidas. Continuando com o Matheus Miranda, do Portal Cultura, que fala o seguinte: o que deu para trabalhar de diferente nesta semana cheia de trabalhos e com um intervalo maior de uma partida para outra, mais ou menos parecida com a do Diego Beckman, do Portal DOL Diário Online? Essa semana de folga nos jogos foi bem aproveitada para trabalhos táticos, que também se parece com a pergunta do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Hélio, esse tempo que você teve, deu para taticamente você ajustar o que tinha que ajustar? Olha, nós vamos detectando os problemas que aparecem nos jogos, né? E naturalmente nós não estávamos tendo condições de trabalho nenhum. Mas eu quero deixar bem claro, após o jogo contra o 13, naturalmente eu tive também que preocupar com a recuperação melhor dos jogadores, coisa que não vinha acontecendo. Foi dada uma folga de 36 horas, sem a presença deles no clube. Muito importante isso. Com a presença deles no clube foi feito um trabalho, continuou fazendo um trabalho regenerativo para aqueles que jogaram mais, principalmente tempo de jogo, nas 2 últimas partidas, que foram Paragominas e o jogo do 13. Não é isso? A terça-feira nós tínhamos que fazer uma manutenção, não é isso, colocada no planejamento pelo preparador físico e pelo fisiologista, na parte de força. Foi feito único e exclusivamente esse trabalho, com complemento de transferência dentro do gramado. Ontem eu trabalhei detalhes que eu vi como erros nossos nos últimos jogos, mas no jogo jogado. Não foi só desenvolvendo a parte tática defensiva ou ofensiva, mas trabalhamos bem ontem a parte defensiva em função do tipos de jogos que nós teremos agora na sequência, né? Que é Manaus fora, que é dois clássicos. Então eu trabalhei a parte defensiva em função desses 2 jogos. E hoje volto a trabalhar a parte ofensiva e os detalhes do jogo e do adversário, que é o Manaus. Então a gente procurou utilizar da melhor maneira possível o tempo que nós tivemos com uma semana aberta. Agora, não quer dizer que você tem uma semana aberta que você vai fazer um volume de 30 quilômetros nessa semana com os jogadores. Isso não existe. Agora, o que está sendo desenvolvido é muito em função de ajustar melhor a equipe, independente da sua escalação. Mais uma pergunta do Dinho Menezes: o Paysandu vai esperar o Manaus no seu campo ou vai em busca da vitória? O Paysandu não espera. Desde quando eu cheguei aqui, o Paysandu não espera. Se tem algum momento que nós não conseguimos sair, é pela imposição do adversário.
O Paysandu não espera. A proposta de jogo do Paysandu não é de esperar. E nós vamos manter esse modelo em cima daquilo que está se fazendo há 1 ano e 3 meses. Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN, pergunta: o torcedor tem criado expectativa em cima do Juninho recém-contratado. Como está a situação do jogador? Ele tem condições de atuar 90 minutos? Como está o desempenho dele nos treinos? Muito bom, jogador versátil, faz as 2 beiradas e faz a meia por dentro. Pode ser utilizado nesse jogo em uma dessas 3 funções. Está preparado, está bem adaptado. Um jogador que vem de uma divisão muito forte. Para você ter uma ideia, os 2 últimos jogos dele foi contra São Paulo e Corinthians dentro do Campeonato Paulista. Então é um jogador que a gente também tem uma esperança e uma confiança muito grande que vai acrescentar e muito ao nosso grupo. A última pergunta vem justamente lá de Manaus, da Rádio Difusora de Manaus, a Larissa Balieiro. Pergunta: Hélio, enfrentar o Manaus fora de casa, sabendo do retrospecto deles na capital do Amazonas, aumenta ainda mais a vontade de vencer? Naturalmente. O Manaus é uma das equipes que mais ascenderam tecnicamente dentro do futebol brasileiro. Há 2, 3 anos atrás, a divisão que o Manaus tinha, o Manaus praticamente não tinha calendário. E hoje tem um belíssimo calendário, hoje tem um belíssimo trabalho e naturalmente tem sim uma retrospectiva muito boa dentro de casa. Foi em função dessa retrospectiva dentro de casa, desse belo aproveitamento dentro de casa, que eles subiram da 4ª divisão para a 3ª e mantêm um trabalho num nível muito alto. Então, a necessidade, a vontade de vencer é em função dos nossos objetivos. Agora, as dificuldades que nós esperamos são muito grandes em função da qualidade do trabalho que existe hoje no Manaus.